esse relato de caso foi uma paciente de 43 anos, tá? Do sexo feminino, jovem, né? E cada dia mais aparecendo casos de pessoas mais jovens, né, professora? Relacionada a câncer de mama. Então, essa paciente detectou casualmente, né, um nódulo na mama esquerda, fez uma biópsia que revelou, né, que era um carcinoma, né, um carcinoma do tipo ductal, que era infiltrativo, grau 2. E ela não tinha histórico familiar, nem de tipo do tumor, não era tabagista, nem etilista, e ela afirmava que ela fazia o exame assíduo ginecológico, né? A prevenção estava em dia, mas por acaso ela achou. E isso é mais comum do que o que a gente pensa também, né? Às vezes, o paciente, ele reluta em fazer, já fiz ano passado, já fiz, não vou fazer, e aí, às vezes, perde a chance de diagnosticar rapidamente, né, para ter o que fazer, tá? Então, essa paciente, por ser grau 2, né, e o tipo de tumor detectado, ela fez a retirada, tá? Ela não retirou a mama inteira, mas ela retirou um quadrante superior, tá? Um quadrante superior medial, né, que eles chamam. Fez rádio, fez químio e fez a hormonioterapia, tá? E aí relata que ela associou ao tratamento convencional, né, todo esse tratamento, o uso do elixir de tabebuia, né, que é de IP roxo. O elixir era 7%, e ela tomava uma colher de sopa 3 vezes ao dia. Durante 5 anos, ela fez, né, a retirada, fez todo o tratamento, como foi parcial, e ela fez durante 5 anos. E durante o tratamento, ela relata que não apresentou mielossupressão, ou seja, teve um efeito protetivo ali, né, um efeito protetor nas células, e não teve reação adversa de importância clínica durante o tratamento, né? Quero deixar bem claro aqui que estou trazendo esse relato, mas que as pessoas precisam começar a falar que elas estão em uso de fitoterápicos, né? A gente precisa falar. Muitas pessoas escondem por medo. Não fala para o médico, o médico muitas vezes desconhece, né? Se é novo para nós, farmacêuticos, que temos contato com isso em laboratório, imagine para os outros profissionais da saúde. Sim, então, realmente, eles não, né, não fazia parte da formação deles. Então, eles também não vão arriscar, né? Como é que ele vai prescrever uma coisa que ele não tem conhecimento? Então, acaba que o paciente não relata e, por vezes, a gente sabe que pode ter reação adversa, né, por estar em sintonia ou não com o próprio tratamento convencional. Então, é muito importante que faça realmente esse aviso. E essa paciente, ela seguiu em frente, né? Ela não parou o uso. E ela só uma pergunta, Thalita, ela estava tomando com um acompanhamento de algum médico ou não? Ela avisou, mas o médico, ele não tinha, né? Falou, né? Ele não tinha como. O que me surpreendia, inclusive tem outros relatos, né, de outras situações, mas os pacientes falavam assim: eu falei para o médico e ele, não, isso aí não faz diferença e pode correr o risco de ter reação adversa. E quando via os exames, não entendia. Por exemplo, esse caso da mielossupressão, né? Como assim? Você está usando, fazendo radioterapia, você está na quimioterapia, eu não estou entendendo esse seu parâmetro aqui. E tanto os que escondiam do médico, como os que falavam, mas eu falei, é isso aqui que está fazendo, né? Mas muitos não acreditam, né? E assim, eu até entendo, até certo ponto, que é justamente, eles não têm acesso a isso, né? Então, ele não vai. E aí desconfia até a última instância. Hoje isso já está mais, né, professor? E tem eles estão... muitos casos, né, Thalita, no Brasil, de pessoas que utilizam a fitoterapia
E não falam para o médico. Exatamente. E com medo, né? E aí, quando vai ver, era aquilo que estava potencializando, né? Eu quero deixar bem claro também que a gente não estimula, né, professora, que ninguém, principalmente em tratamento de câncer, a gente não estimula que, não faça o tratamento convencional, não vá atrás, né? Muito pelo contrário. Exatamente, muito pelo contrário, né? A fitoterapia ela pode ser um aliado fortíssimo, desde que a gente também saiba do que está fazendo, né? Então, colher esse histórico do paciente, né? Quais são os ativos que estão sendo utilizados, para a gente saber se tem um efeito sinérgico ou não, se a gente precisa espaçar a utilização desses produtos, né? Para não ocorrer, né, em interação medicamentosa que possa ser danosa. Então, tudo isso é muito importante, tá? Enfim, ela usou durante 5 anos e não apresentou, né, essa reação adversa de importância clínica. E aí, aos 63 anos, após esse período, né, houve recidiva do carcinoma na mesma mama. Ela tinha tirado um quadrante e houve recidiva, certo? Em decisão conjunta, né, com o oncologista, ela optou por fazer hormonioterapia e o Elixir de novo, tá? A 7%, né, que era fabricado. Inclusive, era o núcleo aqui de fitoterápicos que fazia esse produto para ela, tá? E aí a paciente, hoje, tenho aqui, né, no relato hoje, mas isso já faz alguns anos, ela relatou que estava em fase final da hormonioterapia com o completo desaparecimento da massa tumoral. Né? Então, assim, sumiu. Ela, em conjunto com a equipe, apareceu novamente, né? Mas sumiu. Ela resolveu seguir com o uso do Elixir e sumiu. Então, até aquele ano, após 5 anos de tratamento, de quimioterapia, junto com o Elixir, apareceu, ela resolveu continuar com o Elixir e sumiu. Então, assim, é uma forte evidência, né? É uma forte evidência. Foi só um relato de caso. Mas volto a falar. O que seria mais? Né? Ela fez uso disso. Então, era um produto padronizado, o que é muito importante. Né? Ela não coletava isso na comunidade e fazia o uso. Então, existe um padrão. Ali a gente sabia da concentração, sabia do que ela estava usando. Né? Sim. E assim, eu tive relatos pessoais também, familiares, que fizeram uso, né, desse Elixir, e isso contribui, né? Um trabalho como esse, um relato como esse, contribui, muito principalmente forte, nesse momento que nós estamos, né? Que é justamente pegar essa força, porque quanto mais a gente fala, quanto mais profissionais tiverem, as pessoas mais utilizarem de uma forma que a gente consiga captar essas informações, né? Para que a gente alie ali o conhecimento científico e possa provar de alguma forma. Gente, vocês não fazem ideia da gama de produtos hoje ditos químicos que partiram de uma planta. Mas o que acontece é que ali existe um complexo. Então, cada substância daquela ali vai ter um efeito. Sim. Né? Então, esse relato eu gostaria... 85% dos quimioterápicos são de origem vegetais, né? Olha só, a gente tem a vincristina, vimblastina, né? Como a gente está aqui no assunto câncer. Então, assim, são muitos, realmente, muitos, né? O que falta é pesquisa para que a gente possa divulgar, né? E ampliar justamente a produção, né? Quem sabe, futura, a produção de fitoterápicos,